Quais são os fatos mais felizes que você conhece? Tenho 2 pássaros que vão ao alimentador todos os dias. Percebi que às vezes o macho alimenta a fêmea rapidamente sacode as penas da cauda e o macho responde pegando uma semente com o bico e dando à fêmea. Aprendi que isso faz parte de seu comportamento de acasalamento. Isso permite que o macho pratique a alimentação porque ele terá que substituir a fêmea quando ela ocasionalmente deixar o ninho com os filhotes. Além disso, é simplesmente adorável. A última vez que Liechtenstein foi à guerra, enviou 80 homens e voltou com 81 porque os soldados fizeram um amigo. Quando saímos para as viagens da escola, eu tinha um professor que falava: são 24 de vocês agora, e quando voltarmos, é melhor que ainda sejam 24, não menos e definitivamente não mais. Antes eu pensava que ele queria dizer que íamos contrabandear alguém de volta, mas quando fiquei mais velho descobri o que ele queria dizer. Na Alemanha, eles têm essas cercas para sapos. Essas cercas evitam que eles cruzem as estradas e sejam atropelados. No final do dia alguém chega e reúne os sapos e os ajuda a atravessar a estrada. Os cães modificarão suas brincadeiras com os filhotes para permitir que eles ganhem. O meu cão trata o nosso gato como um cachorrinho e deita de lado apenas com as patas dianteiras para se defender. Ele geralmente deixa o gato vencer. Para adicionar a isso, os cães machos muitas vezes deixam as fêmeas vencerem, para que possam ser cavalheiros. Os cães também espirram enquanto brincam, como um sinal para que os outros saibam que estão apenas brincando e não se preocupem com a possibilidade de uma luta real. A Holanda envia ao Canadá 20.000 tulipas todos os anos para agradecê-los por sua ajuda durante a Segunda Guerra Mundial. O Canadá não só libertou a Holanda, mas quando a família real estava hospedada no Canadá durante o exílio, o governo declarou a maternidade extraterritorial para que a princesa Margaret tivesse cidadania apenas holandesa quando nasceu em solo canadense. O número de bibliotecas públicas nos Estados Unidos é muito maior do que o número de McDonald's. O fato de existirem bibliotecas é o fato mais incrível que conheço. Há um lugar na sua cidade, provavelmente em um belo prédio ou em um local nobre, que se entrega à ideia de oferecer o máximo de entretenimento ou educação que você possa desejar, gratuitamente no ponto de uso, pago pelo povo e para o povo como espaço coletivo para todos aproveitarem. Ricos ou pobres, quase todos os países do mundo os têm. A única coisa que você precisa para poder fazer uso deste serviço é trazer os itens de volta em tempo hábil para que outras pessoas possam apreciá-los. E as pessoas realmente fazem isso. As bibliotecas estão tão próximas da definição de bem público em todos os sentidos da palavra quanto posso encontrar. Na Nova Zelândia, se você precisar ligar para os serviços de emergência, basta ligar para o número que usaria em seu próprio país e você ligará automaticamente para a polícia local. Assim, em uma situação em que você está em pânico, você não precisa se lembrar de um novo número para obter ajuda. Quando o seu gato estreita os olhos para você, é a maneira dele deixar você saber que ele se preocupa com você e está feliz em vê-lo. Aprendi isso há muito tempo. Se você piscar devagar para um gato, ele vê isso como um sinal de confiança e amizade, e é provável que retribuam o gesto. Um aperto de mão de gato, se você preferir. Além disso, antes de acariciar um novo gato, estenda a mão e deixe-o cheirá-la primeiro. É muito mais provável que eles permitam quando o fizerem. A Volvo iria patentear o cinto de segurança moderno, mas revogou a patente no interesse de salvar vidas. Billy Joel nunca vende assentos na primeira fila. Em vez disso, ele os distribui de graça para fãs que não podem pagá-los. Ele disse que estava cansado de olhar para as pessoas que simplesmente estavam ali por estar, em vez de pessoas que estavam realmente se divertindo. Posso confirmar, tive lugares realmente ruins em um show do estádio Billy Joel alguns anos atrás e cheguei cedo porque era meu primeiro show. Estávamos examinando os assentos e havia um casal mais velho, provavelmente com cerca de 50 anos, com 2 crianças pré-adolescentes. Um cara da equipe veio e deu eles ingressos da primeira fila para o show e outro cara os acompanhou. Minha esposa e eu perguntamos ao cara o que estava acontecendo e eles explicaram que a primeira fila nunca é vendida em seus shows e eles distribuem os ingressos aleatoriamente para pessoas em lugares piores. Foi muito legal ouvir isso, e eu nem fiquei chateado por não ter sido escolhido. Olhar nos olhos do seu cão produz para você e para o cão as mesmas substâncias químicas cerebrais que a mãe sente quando olha para os bebês. E eu tenho certeza que eles são os únicos, ou um dos poucos, animais com os quais temos essa conexão. Quando seu corpo faz aquela coisa estranha de cair enquanto estiver dormindo,
É porque seu corpo não tem certeza se você está morrendo ou adormecendo porque sua frequência cardíaca caiu muito rapidamente. Então ele basicamente executa uma ação do tipo desfibrilador interno para ter certeza de que você não está morrendo e lhe dá um aumento de adrenalina, apenas para garantir. A maioria dos humanos é inerentemente boa e está disposta a ajudá-lo de qualquer maneira. Você foi ajudado por um estranho com mais frequência do que ferido. Nós apenas temos a tendência de nos lembrarmos dos ruins. Sempre que você vê algo dar errado no mundo, seja um desastre natural, um acidente ou uma crise provocada pelo homem, é muito fácil focar nos negativos. A tremenda perda de vidas. Os monstros que pensavam que um ato de terrorismo ajudaria em sua causa. A má gestão que piorou as coisas. As pessoas saqueando e lucrando com a miséria de outras pessoas. É fácil ser pessimista e ver apenas o pior da humanidade. Mas sempre há pessoas que se esforçam para ajudar seus semelhantes. As pessoas que correram para as torres em 11 de setembro para garantir que o maior número possível de pessoas saísse. As pessoas que esconderam os judeus dos nazistas durante o Holocausto. As associações que enviaram uma doação para a Irlanda no início da fome e da batata a fim de ajudar de todas as maneiras que pudessem. Pessoas fazendo fila para doar sangue após um tiroteio em massa ou outro desastre natural. Pessoas que tentam dar seu melhor para mudar os sistemas que levaram a esses problemas em primeiro lugar, jogando tudo o que podem em protestos e ações políticas para tentar fazer do mundo um lugar melhor. Essas ações quase sempre não são feitas para glória ou lucro pessoal, mas porque é a coisa certa a se fazer. E isso acontece em todos os lugares, todas as vezes, em todos os países do globo. Eu ouvi isso em uma série. Um sujeito disse que é um zoológico em que os pinguins que acasalam o fazem para o resto da vida. Dois machos se escolheram e obviamente não poderiam ter um bebê. Então a equipe deu-lhes uma pedra em forma de ovo. Mas obviamente não vai eclodir. Então, todos esses bebês nascem e um tem 2 ovos, super raros. Então eles deram um dos ovos para o casal gay e agora eles têm um bebê. Simulações de computador repetidas de batalhas antigas e mais recentes mostram que a contagem de mortes fornecida pelas simulações não corresponde à perda de vidas conhecida nessas batalhas. No início, eles pensaram que a simulação estava dando erro, mas nada que eles modificassem corrigia esses ditos erros. Acabou se descobrindo que as pessoas, não gostam de matar umas às outras. Mesmo os militares modernos tendem a treinar por reações e não pensam para esse fim. A trégua de Natal na Primeira Guerra Mundial é relativamente bem conhecida, mas menos conhecida que os soldados quase universalmente se recusaram a continuar a guerra até que vários comandantes vieram pessoalmente para a frente e os forçaram a retomar sob pena de morte. Os seres humanos, em geral, querem ajudar uns aos outros. As tragédias são causadas por pessoas discrepantes e até mesmo eles muitas vezes pensam que estão fazendo a coisa certa para ajudar os outros. Raramente alguém deseja magoar os outros sem motivo. Os cientistas obtiveram uma resposta para a pergunta: o que vem primeiro, a galinha ou o ovo? Para quem procura uma resposta, na verdade ela não existe. Do ponto de vista biológico evolutivo, a questão em si é um absurdo completo. Ignorando o argumento fácil de o ovo veio primeiro porque os dinossauros os tinham ou qualquer outra coisa, se tomarmos a questão como significando se o ovo de galinha ou de galinha veio primeiro, expomos um equívoco comum, embora fundamental, de como a evolução, especificamente a especiação, funciona. A questão pressupõe que pode haver um primeiro membro de uma espécie. A especiação na realidade não funciona assim. Em nenhum momento, jamais, você encontra indivíduos de uma espécie dando à luz um indivíduo de uma espécie totalmente diferente. E, portanto, sendo o primeiro. É como tentar, digamos, dividir o espectro de cores em pequenos compartimentos organizados. Não funciona. O mesmo ocorre com as espécies. Ao longo de longos períodos de tempo, uma espécie irá gradualmente se transformar em algo totalmente diferente. Quando você compara um indivíduo muito distante no tempo de um indivíduo original, é óbvio que são espécies diferentes. Como tal, não existe primeira galinha nem primeiro ovo de galinha porque a própria linguagem que usamos para descrever essas coisas perde todo o significado pelas lentes do tempo evolutivo. Como Ludwig uma vez opinou, a filosofia é apenas um subproduto da linguagem mal compreendida. Essa questão, e, por extensão, o paradoxo de Sócrates, é um grande exemplo disso. Biologicamente falando, não pode haver primeira galinha nem primeiro ovo de galinha. Evolução não é como Pokémon. As coisas não evoluem perfeitamente para uma espécie diferente dentro de uma única geração.